Olá, meus queridos. Eu sou a Dona Aparecida. Tenho 76 anos. E hoje eu vou contar para vocês a história que me perseguiu por toda a minha vida. Uma história de dor, medo e, no final, de redenção. Antes de começar, quero saber de onde você está assistindo esse vídeo. Escreve aqui nos comentários. Eu amo ler. E, por favor, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. Agora, deixa eu te contar como tudo começou. Era o ano de 1965. Eu tinha apenas 17 anos. Uma menina ingênua. Criada no interior da Bahia, a vida na minha cidade era simples. Todo mundo se conhecia. E os casamentos aconteciam cedo. Meu pai sempre dizia: mulher tem que casar logo antes que fique pra titia. E foi por isso que, quando Rodrigo apareceu na minha vida, minha família enxergou nele a oportunidade perfeita para o meu futuro. Ele era um homem bonito, alto, muito bem falante, e com um sorriso que deixava qualquer moça boba. Mas o que mais impressionava era o jeito que ele me tratava no começo. Eu nunca tinha recebido tanta atenção. Ele dizia que eu era a mulher mais linda que já tinha visto, que ia me dar uma vida melhor, que ia me tirar daquela cidadezinha onde eu passava os dias lavando roupas e ajudando minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Eu acreditei em cada palavra. Não demorou muito para ele pedir minha mão em casamento. Meu pai ficou radiante. A família do Rodrigo era bem mais rica que a nossa. E ele já trabalhava na cidade grande, no Rio de Janeiro. Para meu pai, aquilo era um sonho realizado. Para mim, era um conto de fadas prestes a começar. O casamento foi marcado em poucos meses. Lembro do vestido que minha mãe costurou à mão, dos bolos feitos pelas vizinhas, da igreja enfeitada com flores que meu irmão colheu no campo. Mas tinha uma coisa que, naquela época, eu ignorei. Na noite anterior ao casamento, minha melhor amiga, Renata, veio até minha casa com um olhar preocupado. Aparecida, você tem certeza disso? Ela me perguntou. Claro, ele é perfeito. Renata, eu ouvi umas coisas sobre ele, coisas ruins. Naquela hora, ri. Você está com inveja. Né? Brinquei. Mas ela não riu de volta. E talvez se eu tivesse escutado a Renata naquela noite, a minha vida tivesse sido diferente. Mas eu não ouvi. E no dia seguinte, me tornei a esposa do Rodrigo. O dia do meu casamento foi como um sonho. A igreja estava cheia. Minha mãe chorava emocionada. Meu pai, orgulhoso, apertava a mão do Rodrigo. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. O homem que prometeu me amar estava ali, segurando minha mão com força, sussurrando que eu era a mulher da vida dele. Mas sonhos podem virar pesadelos. E o meu começou antes mesmo da lua de mel acabar. Rodrigo escolheu o Rio de Janeiro para nossa nova vida. Eu nunca tinha saído do interior. Nunca tinha visto prédios tão altos, nem escutado um barulho tão ensurdecedor como o da cidade grande. Eu achava tudo fascinante. Na minha cabeça, aquela era a prova de que minha vida estava mudando para melhor. Mas logo nos primeiros dias, algo começou a me incomodar. Rodrigo não era mais o homem carinhoso que me conquistou, na frente dos outros. Ainda sorria. Ainda segurava minha mão. Mas, quando estávamos sozinhos, Otto mudava. Você não sabe fazer nada direito. Aparecida. Ele reclamava impaciente. Quando eu errava algo simples como dobrar uma camisa ou colocar açúcar demais no café, no começo, achei que fosse apenas o estresse do trabalho. Ele trabalhava em um grande escritório e dizia que precisava de uma esposa perfeita para não envergonhá-lo.
Aqui não é o interior. A mulher daqui sabemos se comportar. Você precisa aprender. Eu queria agradá-lo. Eu me esforçava para ser a esposa que ele esperava. Aprendi a cozinhar como ele gostava. Passei a falar menos. Tu a sorrir-me. A esconder qualquer sentimento que pudesse desagradá-lo. Mas nada era suficiente. Dia. Saí para comprar verduras na feira da esquina. Passei 10 minutos a mais, conversando com a vizinha. E quando voltei, encontrei Rodrigo esperando na porta. Braços cruzados. O olhar frisio. Onde você estava? Ele perguntou sem levantar a voz. Fui comprar os legumes. A dona Zélia me parou para conversar um pouco. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, apenas murmurou. Não faça isso de novo. E entrou. Naquela noite, quando fui dormir, senti que algo tinha mudado. Ela nem me olhou, nem disse boa noite. Eu deveria ter entendido o aviso naquele momento, mas eu estava cega de amor. No mês seguinte, as regras começaram. Eu não podia sair sem avisá-lo. Eu não podia conversar com ninguém sem que ele soubesse. Eu não podia usar certas roupas, porque ele dizia que eram inadequadas para uma mulher casada. E toda vez que eu questionava, ele sempre dizia a mesma coisa. Aparecida, eu só quero o melhor para você. Eu te amo. E eu queria acreditar nisso. Mas, cada vez mais, eu sentia que estava desaparecendo dentro de mim mesma. Até que, uma noite, tudo ficou claro. Saí para comprar pão na padaria da esquina, apenas 5 minutos fora de casa. Quando voltei, encontrei Rodrigo me esperando na sala. Sentado na poltrona, batendo os dedos na perna. Demorou. E ele disse. A fila estava grande. Ele se levantou devagar e caminhou até mim. Pegou a sacola de pão das minhas mãos e olhou dentro dela. Você falou com alguém? Eu hesitei. O padeiro me deu boa noite. Ele ficou me encarando por um longo tempo. Depois sorriu. Espero que ele não tenha gostado da conversa. Porque você não vai mais sair sozinha. Aquela foi a primeira vez que eu senti medo do homem que eu tinha escolhido para casar. E o pior é que o medo ainda estava só começando. O tempo passou. Como ele. A minha liberdade foi desaparecendo. No começo, eu acreditava que Rodrigo apenas queria me proteger. Ele disse que o rio era perigoso. Que uma mulher sozinha nas ruas podia atrair olhares errados. Ele falava com tanta certeza, com tanta convicção, que eu fui aceitando. Eu faço tudo por você. Aparecida, só quero te manter segura. Mas a verdade era outra. Ele não queria me proteger. Ele queria me controlar. Os dias se tornaram previsíveis. Eu acordava cedo. Fazia o café. Arrumava a casa. Cozinhava o almoço e esperava ele voltar do trabalho. Cada movimento meu era observado. Se eu demorasse para abrir a porta quando ele chegasse, ele ficava em silêncio por horas. Se a comida não estivesse do jeito que ele gostava, o prato era empurrado para o lado sem uma palavra. Você está me testando. Aparecida? Ele perguntava às vezes, de forma quase casual, e eu sentia um arrepio na espinha. Naquela época, o casamento era sagrado. Minha mãe sempre dizia, mulher casada tem que ter paciência. Homem tem seu jeito e a gente tem que saber lidar. Então eu achava que talvez o problema fosse eu. Talvez eu precisasse me esforçar mais. Mas nada era suficiente. Foi numa tarde chuvosa de outubro de 1966 que entendi que minha vida nunca mais seria a mesma. Rodrigo chegou mais cedo do trabalho. Eu estava na cozinha tentando aprender uma nova receita quando ouvi a porta bater com força. Ele nunca chegava tão cedo. Quem esteve aqui? Ele perguntou direto.
Eu franzi a testa. Como assim eu estava sozinha? Não minta pra mim. Aparecida, eu vi aquele homem saindo da sua rua. Quem era ele? Meu coração disparou. E eu não vi ninguém. Rodrigo. Ele me olhou por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois suspirou. Passou a mão no rosto e sorriu. Você precisa aprender a ser uma boa esposa. Acho que estou sendo muito mole com você. Naquela noite, Rodrigo me trancou em casa. Pegou a chave da porta e saiu. Foi só naquele momento que eu entendi. Eu não era mais uma esposa. Eu era uma prisioneira. E dali em diante, qualquer tentativa de resistência seria vista como desobediência. O pesadelo só estava começando. Os meses seguintes foram como caminhar em um campo minado. Eu nunca sabia quando Rodrigo ia explodir. Quando o humor dele mudaria. Quando ele decidiria que eu tinha feito algo errado. E aos poucos, fui aprendendo a ser invisível. Eu falava pouco. Andava devagar. Fazia de tudo para não chamar a atenção. Aprendi a medir minhas palavras, a escolher cuidadosamente cada resposta, a esconder qualquer sentimento que pudesse desagradar, mas nada era suficiente. Eu não tinha mais permissão para sair sozinha. Ele dizia que mulher casada não precisa da rua. Quando precisava comprar algo, Rodrigo ia comigo. E ele mesmo falava com os vendedores, como se eu nem existisse. Até as cartas para minha família foram diminuindo. Eu escrevia sempre dizendo que estava bem, que meu casamento era maravilhoso, porque sabia que ele lia tudo antes de enviar. A única coisa que eu ainda tinha eram as noites. Era o único momento em que eu podia estar sozinha. Quando o Rodrigo dormia, eu me permitia chorar baixinho, debaixo das cobertas, sufocando as lágrimas para ele não ouvir. Mas, numa noite de dezembro de 1966, tudo mudou. Eu lembro de cada detalhe daquele dia. O calor abafado, o cheiro de café amargo na cozinha, o som das buzinas da rua. Rodrigo chegou em casa mais cedo que o normal. Jogou o paletó no sofá e me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Por que você estava olhando pela janela? Ele perguntou. E congelai. O quê? Não se faça de boba. Aparecida, eu vi você olhando. Eu não fazia ideia do que ele estava falando. Tinha passado o dia dentro de casa, limpando e preparando o jantar. Estava esperando alguém. É isso. Ele deu um passo à frente. Meu corpo inteiro gelou. Não, Rodrigo. Eu só estava olhando o movimento da rua. Ele me olhou por um longo tempo, como se estivesse analisando cada expressão no meu rosto, buscando um motivo para me acusar. Então, de repente, ele suspirou e balançou a cabeça. Eu acho que você precisa aprender a respeitar seu marido. Naquela noite, enquanto eu olhava para o teto escuro do quarto, entendi que eu nunca me ia sair dali sozinha. Entendi que ele não ia mudar. E entendi pela primeira vez que se eu quisesse viver, eu teria que fugir. Depois daquela noite, algo dentro de mim se quebrou de vez. Eu não podia mais fingir que aquilo era um casamento. Eu não podia mais esperar que Rodrigo mudasse. Eu precisava ir embora. Mas como eu não tinha dinheiro, não conhecia ninguém no Rio, e qualquer passo fora da linha poderia ser o meu último. Passei semanas planejando cada detalhe. Sabia que se tentasse fugir durante o dia, ele poderia me ver pela janela ou me encontrar na rua. Teria que ser de noite. A primeira coisa que fiz foi guardar um pouco de comida, pão, biscoitos, o que eu conseguisse esconder sem que ele percebesse. Depois, esperei por um momento em que ele baixasse a guarda, e esse momento veio numa sexta-feira de fevereiro de 1967. Rodrigo chegou mais tarde que o normal, com um cheiro forte de cigarro e cachaça,
Ele jogou os sapatos pelo chão, murmurou alguma coisa e foi direto para o quarto. E eu sabia que ele ia dormir pesado. Meu coração batia tão forte que eu achava que ele ia acordar só de ouvir. Aquele era o momento. Com as mãos trêmulas, coloquei algumas roupas em uma sacola velha. Peguei os trocados que eu tinha escondido dentro de um pote de arroz e fui até a porta. A chave. Eu não tinha a chave. Rodrigo sempre trancava a casa por dentro e dormia com a chave embaixo do travesseiro. Mas eu tinha um plano. Durante as semanas anteriores, notei que a fechadura da janela da cozinha estava frouxa. Se eu conseguisse forçar um pouco, andei pelo corredor como se pisasse em vidro. Cada rangido do chão me fazia prender a respiração. Quando cheguei na cozinha, minhas mãos estavam suadas. Segurei a borda da janela e tentei forçar para cima. Nada. Respirei fundo e tentei de novo. Ouvi um estalo. Meu coração disparou. A janela abriu uns 3 dedos. O suficiente para que eu pudesse forçar um pouco mais. Um empurrão forte. Ela abriu, mas no mesmo instante, ouvi um barulho atrás de mim. Me virei devagar. Rodrigo estava parado na porta da cozinha. O medo tomou conta de mim. Ele olhou para a sacola na minha mão, depois para a janela aberta. Aonde você pensa que vai? Aparecida. Minha mente gritava para eu correr, mas minhas pernas não se mexiam. Você? Você estava dormindo. Minha voz saiu fraca. Ele sorriu, mas não era um sorriso de felicidade. E você achou que eu não ia acordar? Não é. Naquele momento, Suba, eu nunca mais teria outra chance como aquela. Era agora ou nunca. Meu corpo inteiro tremia. Rodrigo continuava parado ali, na porta da cozinha, olhando diretamente para mim. Eu sabia que ele não ia simplesmente me deixar sair. Eu precisava tomar coragem. Então, antes que ele pudesse dar um passo, eu corri. Saltei pela janela. Sentindo o frio da noite bater no meu rosto, caí de joelhos no chão do quintal, mas não parei. Me levantei rápido e corri pelo beco escuro atrás da casa. Atrás de mim, ouvi Rodrigo gritar meu nome. Mas eu não olhei para trás. Corri o máximo que pude. Passei por ruas desconhecidas. Virei esquinas sem pensar. Entrei em becos apertados. A cidade do Rio parecia maior e mais assustadora do que nunca. Eu estava sozinha, sem ninguém para me ajudar. Quando finalmente parei, minhas pernas doíam. E meu coração batia tão forte que eu achei que ia desmaiar. Me encostei na parede fria de um prédio e tentei recuperar o fôlego. Foi aí que a realidade bateu. Eu não tinha para onde ir. Eu não tinha família por perto. Não tinha amigos na cidade. Meus pais estavam a quilômetros dali. No interior. Sem saber o que eu estava passando? O que eu ia fazer agora? A primeira noite foi um pesadelo. Eu andei pelas ruas até encontrar uma pracinha. Sentei num banco e abracei minha sacola com força, como se aquilo pudesse me proteger. O medo era insuportável. Cada passo de um desconhecido me fazia prender a respiração. Mas o pior foi o silêncio. Pela primeira vez, eu estava realmente sozinha no mundo. Na manhã seguinte, eu precisava a guia. Sabia que não podia ficar ali. Então fiz a única coisa que me restava. Fui até a rodoviária. Eu tinha alguns trocados e decidi comprar a passagem mais barata que encontrasse. Não importava para onde. Eu só queria sair dali. Quando o ônibus começou a se mover, olhei pela janela e senti as lágrimas caindo. Eu estava livre, mas ao mesmo tempo, eu não tinha nada. Desembarquei em uma cidade pequena no interior de São Paulo. Não conhecia ninguém ali, mas precisava de um recomeço. Passei os primeiros dias procurando trabalho. Foi difícil. Naquela época, mulher sozinha não era bem vista. Mas depois de muito tentar,
Consegui um emprego como ajudante em uma pensão. Não era muito. Eu dormia num quartinho pequeno nos fundos. Trabalhava o dia inteiro limpando e servindo comida. Mas pelo menos eu estava segura. Pela primeira vez em anos, eu podia respirar e, aos poucos, comecei a acreditar que aquele pesadelo tinha ficado para trás. Mas eu estava enganada. O passado nunca some tão fácil. E um dia, muitos anos depois, ele voltou. Os primeiros anos depois da fuga foram os mais difíceis da minha vida. Eu tinha conseguido escapar, mas o medo ainda morava dentro de mim. Cada vez que eu via um homem alto, de cabelos escuros, meu coração acelerava, achando que era Rodrigo me procurando. Mas o tempo foi passando, e aos poucos, eu comecei a me reconstruir. A dona da pensão onde eu trabalhava, Dona Nilsa, era uma mulher rígida, mas tinha um bom coração. Ela percebeu minha situação e, embora nunca tenha me perguntado diretamente, um dia apenas disse: "Se você quiser ficar, pode, mas eu exijo trabalho bem feito." E foi o que eu fiz. Trabalhei como nunca, limpando quartos, servindo refeições e ajudando no que fosse preciso. O salário era pouco, mas me permitiu juntar alguns trocados. Eu aprendi a me virar sozinha. Aprendi a não depender de ninguém. E foi assim que, depois de 5 anos, consegui meu próprio cantinho. Não era nada luxuoso. Apenas um quartinho simples alugado nos fundos de uma casa, mas era meu pela primeira vez. Eu podia fechar a porta e saber que ninguém ia entrar sem a minha permissão. E foi nesse momento que percebi, eu era livre. E, mais do que isso, eu estava feliz. Eu tinha feito amizades. Tinha meu próprio dinheiro. Fazia o que queria sem precisar pedir permissão. Até comecei a pensar na possibilidade de escrever uma carta para meus pais. Eu queria contar que estava viva, que estava bem. Mas eu nunca consegui colocar as palavras no papel. Parte de mim tinha medo de que Rodrigo ainda estivesse esperando. Então, segui em frente do meu jeito. E o tempo passou. Os anos se vieram. E eu já não era mais a mesma garota ingênua que acreditava em promessas bonitas. Eu aprendi que mulher pode e deve se cuidar sozinha. E aprendi que o passado pode ser enterrado, pelo menos. Era o que eu pensava. Até que, 40 anos depois, em um dia comum, minha vida mudou novamente. Eu estava sentada na varanda do meu pequeno apartamento, tomando café e ouvindo as notícias no rádio. Quando ouvi um barulho na porta, achei que fosse o carteiro. Mas quando me levantei e abri, meu coração parou. Ali, parado na minha frente, com os cabelos grisalhos e um sorriso no rosto, estava Rodrigo, como se nada tivesse acontecido. Aparecida? Quanto tempo! E naquele momento, eu percebi. O passado tinha voltado para me assombrar. Meu corpo inteiro congelou. 40 anos. Tinham se passado desde aquela noite em que eu pulei pela janela e corri sem olhar para trás. 40 anos. E, agora, ele estava ali. Rodrigo sorriu, como se estivesse reencontrando uma velha amiga. Seus cabelos, antes escuros e alinhados, estavam agora grisalhos e ralos. E seu rosto carregava rugas profundas. Mas os olhos eram os mesmos. Você ficou bonita, Aparecida. Minha garganta secou. Eu queria dizer alguma coisa. Queria perguntar o que ele estava fazendo ali. Mas nenhuma palavra saía. Ele continuou me observando, como se esperasse que eu o convidasse para entrar. Como se fosse normal aparecer 4 décadas depois. Depois de tudo o que fez. E agir como se nada tivesse acontecido. Você não vai dizer nada? Ele perguntou, inclinando a cabeça. Foi aí que eu senti a raiva. Durante anos,
Eu me reconstruí. Eu aprendi a viver sem medo. E agora, ele simplesmente aparecia. Respirai fundo, sentindo meu coração bater forte no peito. O que você quer? Rodrigo. Ele soltou um suspiro, como se minha pergunta fosse exagerada. Queria te ver, saber como você está. Minha visão ficou turva de ódio. Saber como eu estou, depois de tudo, depois de anos presa naquele casamento sufocante, depois de ter que fugir no meio da noite sem nada, depois de reconstruir minha vida do zero, vá embora. Minha voz saiu baixa, mas firme. Os olhos dele brilharam com um tom de surpresa. Talvez ele tivesse achado que eu ainda era a mesma menina assustada que ele controlava. Mas não, eu não era mais aquela garota. Eu era uma mulher livre. Rodrigo deu um passo para trás, colocando as mãos nos bolsos. Eu pensei que você ficaria feliz em me ver. Foi aí que eu ri, uma risada amarga, cheia de anos engolindo dor. Feliz. Você realmente acha que eu ficaria feliz em ver você? Ele piscou algumas vezes, como se estivesse tentando entender. Talvez, na cabeça dele, o tempo tivesse apagado o que ele fez. Talvez ele achasse que eu tinha esquecido, mas eu não esqueci. E nunca esqueceria. Vá embora. Rodrigo, repeti com mais firmeza. Ele me observou por mais alguns segundos. Depois, deu um meio sorriso e balançou a cabeça. Você mudou, Aparecida. E então, sem mais uma palavra, virou-se e foi embora. Eu fiquei ali, parada na porta, olhando ele desaparecer na rua. E pela primeira vez em décadas, senti um peso saindo do meu peito. Eu finalmente percebi. O passado não tinha mais poder sobre mim. Fechei a porta devagar, mas minhas mãos ainda tremiam. O som da rua foi silenciado quando a trave da fechadura encaixou e eu me encostei contra a madeira fria, sentindo meu coração bater rápido demais. Eu pensei que, depois de tanto tempo, Rodrigo fosse apenas uma memória distante, um fantasma do passado que não poderia mais me atingir. Mas agora ele estava ali, de carne e osso, provando que o tempo não apaga tudo. Minha mente estava um caos. Por que ele veio? O que ele queria de mim? Depois de todos esses anos, tentei seguir minha rotina como se nada tivesse acontecido. Mas era impossível. Meu corpo estava presente. Mas minha mente tinha voltado àquela casa, àquela prisão, onde cada passo meu era vigiado, onde minha própria respiração parecia um erro. Passei a noite em claro, me virando na cama, tentando entender como eu me sentia. Por quê? Depois de tantos anos, ele ainda tinha poder sobre mim. Na manhã seguinte, quando o sol mal havia nascido, fiz algo que não fazia há muito tempo. Caminhei até um pequeno espelho na parede da sala e encarei a mulher que eu me tornei. Eu não era mais a jovem ingênua que acreditava em promessas bonitas. Eu lutei para conquistar minha paz. E eu não ia fugir de novo. Peguei minha bolsa, calcei os sapatos e saí de casa determinada. E eu precisava de respostas. Fui até a vizinha da frente, uma senhora que costumava passar o dia na varanda, observando o movimento da rua. Se alguém soubesse onde Rodrigo estava hospedado, seria ela. Dona Carminha. Bom dia. Ela me olhou com simpatia, mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, sorriu como se já soubesse. Ele te encontrou. Não foi. Meu estômago revirou. A senhora viu quando ele chegou. Vai, Sim. Aquele homem apareceu aqui. Faz uns 2 dias. Perguntando por você. Disse que era um velho amigo que queria reencontrar um amor do passado. Engoli seco. Um amor do passado, respirei fundo. A senhora sabe onde ele está? Dona Carminha assentiu e apontou para o fim da rua. Pegou um quarto na pousada do seu Geraldo.
Agradeci e me despedi. Meus pés se moveram antes que minha cabeça processasse o que eu estava fazendo. Quando dei por mim, já estava diante da pousada. E do lado de dentro, sentado perto da janela, Rodrigo me viu. Ele sorriu. E eu soube que aquela seria a última vez que eu enfrentaria o homem que tentou me destruir. Rodrigo me olhava do outro lado da vidraça. Com o mesmo olhar presunçoso de anos atrás, ele parecia esperar que eu entrasse, que eu sentasse à mesa com ele, como se fôssemos dois velhos amigos se reencontrando. Mas não éramos amigos. Nunca fomos. Minha vontade era de dar meia volta, mas não dessa vez. Eu não ia fugir de novo. Respirei fundo. Empurrei a porta da pousada e entrei. O cheiro de café recém-passado misturado com madeira antiga preencheu o ambiente. Rodrigo sorriu, satisfeito, como se minha presença fosse uma confirmação de que ele ainda tinha algum controle sobre mim. Aparecida, eu sabia que você viria. Não respondi de imediato. Caminhei até a mesa onde ele estava. Sentei devagar e o encarei. Eu queria vê-lo de verdade. Os anos haviam passado para ele também. O rosto, antes imponente, agora carregava marcas do tempo. As mãos que um dia seguraram minha liberdade estavam envelhecidas. Mas os olhos ainda tinham aquele brilho frio, aquela arrogância disfarçada de charme. Por que você veio atrás de mim? Minha voz saiu firme, sem tremores. Rodrigo suspirou cruzando os braços sobre a mesa. 40 anos? Aparecida. É tempo demais para guardar ressentimento. Ressentimento. A palavra ecoou na minha mente como uma piada cruel. Ressentimento era quando alguém te pisa no pé. E você ainda fica incomodado depois de um tempo. O que ele fez comigo foi roubar minha vida. Você nunca se perguntou por onde andei. Ele continuou. Nunca sentiu saudade. Yuri, uma risada curta. Amarga. Saudade. Ele me olhou, esperando que eu completasse. A raiva dentro de mim era como um fogo que queimava devagar. Eu podia sentir cada cicatriz invisível que ele deixou em mim. Cada noite que passei, acordada, sentindo medo. Cada sonho que ele destruiu, mas naquele momento, ele não me assustava mais. O poder que ele teve sobre mim morreu no dia que eu pulei aquela janela. Respirei fundo. Segurei minhas mãos sobre a mesa. E pela primeira vez na vida, falei com ele sem medo. Você não significa mais nada para mim. Rodrigo. O sorriso dele sumiu. Era isso que ele queria saber. Se ainda restava algo. Se eu ainda era aquela menina assustada que ele deixou para trás. Mas eu não era. Levantei-me da cadeira sem pressa. Peguei minha bolsa. E olhei para ele uma última vez. Espero que tenha uma vida longa. Rodrigo, mais longe da minha. Virei as costas e saí. Dessa vez, não precisei correr. Não precisei esconder o rosto ou segurar o choro. Dessa vez, eu estava no controle. Quando saí da pousada, senti o vento fresco da manhã tocar minha pele. E foi ali que eu percebi. Eu não tinha só sobrevivido a ele. Eu tinha vencido. A vida nos ensina que nem sempre podemos escolher o que acontece conosco, mas podemos escolher como seguimos em frente durante anos. Eu vivi com medo, presa a um passado que parecia nunca me soltar. Mas eu aprendi que a liberdade começa dentro de nós. Se tem algo que eu quero que você leve dessa história, é que ninguém pode tirar de você a força de recomeçar. Não importa o que passou, sempre há um novo caminho, uma nova chance de ser feliz. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigada. Isso significa muito para mim. Agora me conta nos comentários. Você já ouviu uma história parecida? Quero saber sua opinião. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. Até o próximo vídeo.
Valeu. Gente, é aí.